propósito bem claro para cada um de nós. Você foi criado para um propósito. O propósito de Deus é levar você a ter uma comunhão com Ele e desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para a sua vida. E é uma vida diferente de tudo e de muita coisa que nós pensamos. Nós idealizamos uma vida, mas com base no que o mundo diz, no que as pessoas dizem, não com base no que o Senhor diz. E aí o propósito de vida para muitos é você correr atrás dos seus sonhos, o sonho de se formar, o sonho de comprar a casa própria, adquirir a casa própria, de ter um carro, e por aí vai. E as pessoas vivem em função disso, achando que esse é o propósito da vida, quando na verdade é muito além, muito superior. Essas coisinhas são detalhes, são consequências de você viver no propósito de Deus. Uma vez que eu estou no centro do coração de Deus, todas essas coisas são detalhes que o nosso Pai também está olhando, observando, e Ele tem para cada um de nós. O Senhor tem para você uma moradia, o Senhor tem para você vestes, o Senhor tem para você a comida, o Senhor tem para você uma vida abençoada e abundante. Tudo isso é consequência de viver no propósito de Deus. E essas coisas não vão te desgastar, e essas coisas não vão ocupar o seu tempo, não vão fazer com que você se desgaste em prol delas, porque na verdade você vai ver que tudo isso o Senhor tem para você, sem que você precise, como muitos, se matar, acabar com a sua saúde, acabar com a sua família, para ter essa vida. Quantos, para ter, em busca disso, viajam, ficam fora por meses, fora de casa. Os filhos crescem, ele nem consegue observar, não consegue acompanhar. Ele está mais preocupado em correr atrás dos seus sonhos. E sempre vai ser algo legal, vai dizer assim: é para dar um conforto maior para minha família. É para que o meu filho possa ter o que eu não tive. É para que a minha esposa possa ter uma vida melhor. Mas ele não percebe que o casamento dele está indo para o ralo. Ele não percebe que o filho dele está crescendo com a ausência da figura paterna. E tantas outras coisas. Por quê? Porque ele não entendeu o que de fato Deus tem para ele. O que de fato o Senhor tem para nós. Então eu quero que você saiba nessa tarde: você não está nesse mundo por acaso, e você não está aqui nesse impacto por acaso. Você está aqui por vontade de Deus, e o Senhor tem algo muito poderoso para ministrar o seu coração, e que você, tendo revelação disso, a sua vida vai ser completamente diferente. E é um diferente para melhor, não é um diferente, vai ficar pior, vai ficar de uma forma ali mais difícil do que já está. Não, pelo contrário, uma vida abundante, uma vida na presença daquele que te criou, daquele que te salvou e que na verdade quer te salvar. Muitos ainda precisam desfrutar dessa salvação, muitos ainda precisam estar ali com a vida completamente nas mãos desse Deus, desse Criador. E eu quero trazer para você aqui a história de dois homens. Quero fazer um contraste aqui com a história desses dois homens. Nós temos um homem chamado Jacó, e nós temos um homem chamado Pôncio Pilatos. Quantos já ouviram falar desses dois personagens? Poucos. Jacó é alguém, um dos patriarcas lá no início. Lá no Velho Testamento, em Gênesis, nós vamos ouvir sobre ele. E Pôncio Pilatos já é alguém no Novo Testamento e que participou da crucificação de Jesus, foi um governador, foi uma autoridade. Mas esses dois tiveram algo em comum. Esses dois tiveram ali uma oportunidade, aonde eles foram visitados, aonde eles foram ali, visitados por Deus. E cada um deles teve uma resposta diferente. Enquanto você vai ver um
realmente respondendo positivamente a essa visitação, o outro respondeu negativamente. E eu quero que você observe que esses dois homens representam a vida de todas as pessoas. Todos os homens vão estar e estão diante dessa questão: o que você fará de Jesus o Cristo? Tanto Jacó quanto Pôncio Pilatos tiveram essa questão diante deles. Jacó, o que você vai fazer diante da visitação de Deus? Qual a sua resposta? Pôncio Pilatos, qual a sua resposta diante da visitação do Salvador da humanidade, de Cristo, o Senhor? Então os dois precisaram responder. O primeiro personagem, Jacó, está registrado lá em Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22, se puder projetar para nós. Vou ler rapidamente, é longo, mas é importante você compreender. Diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Preste atenção, aqui nós temos um homem chamado Jacó. O seu nome, o significado diz coisas muito importantes. No Velho Testamento, na Bíblia, os nomes diz respeito ao caráter da pessoa, ok? Então Jacó significa usurpador, enganador. Jacó, no nascimento dele, é uma coisa curiosa, que o bebê, você sabe, não tem esse poder, não tem essa consciência, mas ele vem de uma gravidez gemelar, e nessa gravidez, quando vai nascer ele e o irmão, o que ele faz? O irmão Esaú, ele segura no calcanhar do irmão, para ele nascer primeiro. Por isso o nome dele é suplantador. Ele quer tirar vantagem. Jacó é o famoso brasileiro que a gente ouve, né? Que gosta de dar sempre um jeitinho brasileiro, para burlar impostos, para fazer malandragem. Só que não é só o brasileiro, não fique pensando que o jeitinho brasileiro, deram esse nome, mas esse jeitinho está no mundo inteiro, porque isso é uma característica do homem sem Deus. Então o americano faz isso, o europeu faz isso, por mais que é muito forte no brasileiro, né? Brasileiro, a malandragem, é muito comum você ver os memes, né? Malandro é malandro, otário é otário, uma coisa assim, uma música, e as pessoas tirando vantagem umas das outras. Isso é comum, né? Mas isso está em todo homem que não nasceu de novo, que não experimentou a salvação em Cristo Jesus. Eu já fui esse Jacó, esse suplantador, porque eu não conhecia Cristo até eu nascer de novo. O Senhor mostrou que eu era esse Jacó e que eu precisava ser transformado. Jacó está diante de Deus aqui, na pessoa de um anjo. Aqui acontece uma teofania, é Deus se manifestando na pessoa de um anjo, e visita Jacó, e ele tem ali uma luta com esse anjo, ele trava uma batalha com esse anjo, no val de Jaboque. Ele deixa toda a família dele ali, toda acampada, bonitinha, guardadinha, deixa os seus bens, e ele atravessa o val, e ele então no val de Jaboque, ele tem uma experiência, esse anjo vem, e então ele começa uma luta com esse anjo, e ele fica querendo saber o nome do anjo. Qual é o seu nome? Me diga, né? Para que você quer saber? O anjo fala: para que você quer saber o meu nome? Veja, e ali ele tem um encontro com Deus, e a vida dele é transformada. Resumo da história: a partir dali, desse encontro com Deus, Jacó deixa de ser esse Jacó, esse suplantador, e ele passa a ser chamado de Israel, porque como príncipe ele lutou contra Deus.
né? E os homens, e ele prevaleceu. Israel agora não é mais maltrapilho, usurpador, não é mais alguém, né, com um caráter que está em xeque, mas houve uma transformação. E você vai observar que a partir dali agora, Jacó, ele tem uma vida completamente diferente. Você vai ver, ele vai se consertar com o irmão dele, ele vai pedir perdão para o irmão dele pela malandragem que ele fez. A malandragem foi que ele tomou a primogenitura do irmão, já desde bebê ele tentou, só que o irmão foi o primeiro, e o primogênito, ele tinha muitas vantagens e benefícios. Metade da herança do pai é do primogênito, a outra metade é da mãe, divide com os demais filhos. O primogênito, ele tinha uma posição de destaque, na ausência do pai, ele era o líder. E Jacó, querendo isso, engana Esaú, faz um prato de comida, um guisado para Esaú, quando foi caçar, voltou com muita fome e falou: eu te dou essa sopa aqui, mas em troca da primogenitura. Ele roubou aquilo que tinha de mais valioso de Esaú. E então os dois, a partir daquele momento, têm uma desavença. Mas depois desse encontro, Jacó se reconcilia com o irmão. E você vai ver Jacó sendo abençoado, 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 prosperando, só avançando, só crescendo. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus, a vida dele foi mudada, ele deixou de ser mau caráter, ele deixou de ser usurpador, ele deixou de ser essa pessoa malandra, e agora começou a andar debaixo da direção do Espírito de Deus. Quantos estão entendendo? Preste atenção no que eu vou te dizer. Todo homem nasceu em pecado, todo nasce em pecado, sem exceção. O salmista diz, né? Em pecado eu fui concebido. Desde a concepção, você nasce, você já nasce em pecado. Mas pastor, o que é isso? Que pecado que um bebê cometeu? O pecado não está ligado ao ato cometido por alguém. O pecado está ligado ao ato de nascer sem a natureza de Deus. Não é o pecado no plural. Pecados é tudo que você faz de errado. Pecados. Mas todo homem nasce em pecado. Qual que é o pecado? O pecado de não ter a natureza de Deus. Eles nascem sem Deus, todos por causa do pecado de Adão. Lá atrás, Adão pecou, desobedeceu, e agora todos nascem em pecado e todos precisam de salvação. Todos precisam do Salvador. Preste atenção, qualquer homem que morrer sem Cristo vai perecer eternamente no inferno. Isso não é igreja evangélica, não é igreja, seja lá qual tipo de igreja que possa professar isso. Isso não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com o que a palavra de Deus diz. O Criador deixa claro: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Agora eles precisam dessa glória sendo restituída, e essa glória só pode ser restituída na pessoa do Salvador, Cristo Jesus. Jesus agora precisa entrar na sua vida. Qual foi a primeira canção que você cantou hoje? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Veja, você pediu para ele entrar na sua casa. Agora eu preciso te dizer, essa música precisa se tornar uma realidade. Tem que sair do campo da música e você pegar e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Sabe que casa é essa? Não é essa que está ali no bairro Jardim das Palmeiras, bairro Alvorada, Tessile Júnior, Fuji, Bandeirantes. Essa casa chama-se você. Você precisa deixar ele entrar, porque Deus não habita em prédios feito por mãos humanas. Deus não está aqui nesse prédio. Deus, ele está em mim e em você, que já nasceu de novo. Se eu entreguei a minha vida para Jesus e fui salvo, agora o Espírito de Deus, o próprio Deus habita em mim. Veja, é isso que precisa acontecer para a sua vida ser transformada, o novo nascimento. Como Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, importa nascer de novo. Nicodemos era religioso, mas não tinha Cristo. Nicodemos conhecia da Torá, mas não sabia de Cristo, do Cristo encarnado, do Cristo que veio para salvar e da necessidade desse Salvador. Tudo que Nicodemos tinha era religiosidade, era uma capa de religiosidade.
Era só um religioso, mas ele não tinha Cristo habitando, o Espírito Santo habitando nele. Então eu e você precisamos dessa experiência de salvação. E a partir dali, então, a nossa vida agora vai ser abençoada. Porque Deus só pode abençoar os filhos, aqueles que nasceram de novo. Quantos já ouviram dizer que todos são filhos? Quantos já ouviram essa afirmação, que todas as pessoas são filhos de Deus? Dá um sinal com a sua mão. Pode dar um sinal, não fica? Isso, vem junto comigo, aleluia. Está vendo? Você certamente deve acreditar nisso. Agora, quantos acreditam que todos os homens são filhos de Deus? Dá um sinal com a sua mão. Seja sincero, fica com... Levanta o bracinho também, não deixa o braço travado agora não. Não levantou, né? Então, que bom que você... Então, você não vai ficar chateado com o que eu vou te dizer. Porque, de fato, não são todos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que receberam o Salvador. Pastor, e os homens que não receberam o Salvador, o que eles são? Criatura de Deus. E há uma grande diferença, sabe por quê? Porque Deus tem compromisso só com filhos, não com a sua criação. Não. Deus, ele só vai se comprometer com você a partir do momento que você tem Cristo como a sua justiça. Você precisa ser justificado. Sabe por que que Deus não pode ter compromisso com quem não aceitou a Jesus, quem não recebeu o Filho dele como Salvador? Sabe por quê? Porque você está em pecado. Você ainda não recebeu o perdão dos pecados. O perdão dos pecados só acontece no dia que você recebe o Salvador. Até esse momento, sabe o que acontece? Deus tem que ficar com as costas viradas para você. Deus não pode te ouvir, Deus não pode te atender. A sua oração é aquela oração que você já ouviu, e é muito comum dizer, parece que bate no teto e volta. Não bate no teto e volta, ela nem sai daí do lugar. É só palavras lançadas ao vento. Para a sua oração ter sentido e chegar ao Pai, precisa de um mediador. E quem que é o mediador? Quem que é o mediador? Só Jesus, não tem outro mediador. Você pode já ter aprendido e ouvido dizer que tem outra pessoa que faz mediação entre nós e Deus. Não existe. Você já ouviu dizer que Maria é a mediadora? Maria nunca foi e nunca será. Só tem um mediador, Cristo Jesus. Ele, a Bíblia diz, é aquele que faz mediação entre Deus e os homens. Ele é o único que pode ligar, sabe por quê? Porque foi o único que não pecou, e o único que pode pegar na mão do homem por não ser pecador, e justificar com o sacrifício dele, e com a mão também que não tem pecado, unir ali a mão de Deus, e pum, acontecer o que de fato o nome religião significa. Sabe o que significa religião? No latim? Religar. Religião perdeu o conceito real dele. Hoje religião nada mais é do que o camarada achar que ele precisa andar com uma correntinha, com cruz e alguma coisa, ele precisa ser um religioso, quando na verdade religião é o dia que Cristo pegou, morreu na cruz, ressuscitou, vivo está, e ele pega na sua mão e liga você agora a Deus. Agora você é filho de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? Então é tudo o que você precisa para viver uma vida abençoada. Deus, Ele quer, Jesus, Ele quer unir você ao Pai, por meio do sacrifício dEle, por meio do sangue dEle que foi derramado na cruz. Tudo o que você precisa fazer nesse dia é entregar a sua vida nas mãos do Salvador e falar: Senhor, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador, e eu quero me tornar filho do Senhor. Quantos podem dizer amém? Mas, voltando para Jacó. Jacó, depois dessa experiência, desse encontro com Deus, ali a palavra de Deus nos ensina algumas coisas que são chave. Primeira coisa que você vai observar é que Jacó ficou sozinho. Em Peniel é o lugar onde o céu e a terra se encontram. Ou seja, onde Deus vem com a sua presença, com a sua glória, e Deus, Ele quer ali, Ele está te convidando para um relacionamento íntimo com Ele. Agora um relacionamento onde Ele vai habitar
no seu coração, habitar no seu espírito, ok? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa ficar só. Está cheio de gente aqui, mas você tem que entender, esse encontro é para você. Esquece o vizinho, ele tem que também entender, é para ele. Cada um volta-se para o Senhor e abre o seu coração e deixa o Senhor entrar na sua vida. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Deixa Ele entrar nessa casa que você falou. Entra na minha casa. Quantos aqui cantam essa música às vezes, ó? Porque é bonitinha. Nós cantamos às vezes porque é bonitinho. Às vezes você canta música que está amaldiçoando a sua casa, amaldiçoando a sua família, acabando, destruindo, sabe, o seu trabalho. Música você acha que parece que é legal, arrepia, é bonitinha, faz você chorar. E eu vou dizer, eu confesso para você, essa música é uma música legalzinha para cantar. Já até na Globo apareceu. O cantor Regis Danese foi lá na Fátima Bernardes. Mas eu tenho que admitir, essa música é uma música boa. A mensagem dela é boa. Só que, sabe, o que acontece? Você está declarando algo que às vezes você nunca, na prática, provou. Você falou, entra na minha casa. Mas como está a sua vida? Mudou? Porque o dia que Jesus entra na sua casa, tudo muda. O Senhor não entra na sua casa simplesmente por falar, entra na minha casa. Você tem que pedir para que Ele entre na sua casa e falar, Senhor, agora seja o meu Senhor. E Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar. Você não vai continuar do mesmo jeito. Você não vai mais ser o dono da sua vida. Não vai ser você mais quem vai dizer como as coisas têm que ser. Mas esse Salvador, que ao mesmo tempo é Senhor, vai te direcionar a todas as coisas. E o que Ele tem para você, acredite, é coisas boas, maravilhosas. Ele quer te levar a uma vida abençoada, abundante. Você acredita nisso? Amém? Então você precisa se voltar para o Senhor. Você precisa ter esse a sós com Deus. Em segundo lugar, Jacó, ele lutou com Deus até o amanhecer. O que isso significa, pastor? Você precisa estar aqui, sabe, batalhando pela sua vitória, pela sua bênção, pela sua salvação. Como é isso, pastor, na prática? Abra o seu coração, ouça o que está sendo ministrado e deixe essas verdades internalizar no seu coração. Como que ela internalizou? Quando você se rende a ela, fala, não tem outra verdade além dessa. A verdade é só uma, amado. A verdade é a palavra, a verdade é Cristo. O que Ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, preste atenção, olha porque que Ele é o único mediador, Ele mesmo deixou claro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preciso de Cristo. Eu preciso que Ele faça essa ligação, ou melhor, essa religação, sabe por quê? Porque nós fomos desligados, nós somos desconectados quando Adão pecou, muito antes de nascer. O pecado lá atrás afetou a gente aqui hoje. Por mais que você ache um absurdo, da mesma forma, o sacrifício dele lá atrás, há mais de 2000 anos, te afeta hoje da mesma forma. Tem poder para reverter o que Adão fez de errado. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão te justificou. Mas essa justificação não acontece automaticamente. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa lutar com Deus até o amanhecer. Você não sai daqui sem receber dele a salvação. Quantos estão entendendo? Diga amém. Em terceiro lugar, em Peniel, Jacó foi desconjuntado por Deus. Isso fala de ser desarmado. Talvez tem pessoas aqui que estão me olhando, está todo armado, cheio de questões. Por quê? Porque é normal, você e eu fomos criados debaixo de uma cultura não de fato alinhada com a palavra de Deus, não de fato alinhada com o Evangelho. Nós somos criados debaixo de uma cultura que faz barganha com Deus, sim ou não? Sou abençoado se eu fizer isso para Deus, se eu der isso para Deus, se eu, sabe, tudo é o que eu faço para Deus. Preste atenção, e o Evangelho nunca foi isso. O Evangelho é tudo o que Deus fez por nós. Essa é a palavra, mas não é assim que nós somos ensinados.
Desde pequenininho. Nós somos, até quando você era pequenininho, sua mãe falava, ó, papai do céu vai castigar. Quantos ouviram isso dos seus pais? Parece algo bobo e neutro, mas nós crescemos com isso na cabeça. Errei, o pai vai me pegar. Vacilei, papai do céu vai me castigar. Então nós temos a imagem de um Deus tirano, um Deus que não tolera erros, um Deus que não entende a nossa fragilidade e a nossa pequenez. Um Deus perfeito que espera a perfeição dos homens. Como? Eu não tenho como retribuir, eu não tenho como, sabe? Ali a palavra melhor para ser colocada aqui, eu não tenho como, não dá para ser recíproco, não dá para, fugiu aqui a palavra, corresponder. Não tem como eu corresponder na mesma altura. Não dá, Deus é perfeito, é santo, é justo. Eu sou imperfeito, pecador, injusto, sou maldoso. Eu preciso do amor, da graça dele para ser transformado e começar a olhar com os olhos dele, na perspectiva dele, pelo Espírito dele que vai vir habitar em mim. Mas até isso acontecer, eu não tenho como andar na presença dele. E depois que eu nascer de novo e receber o Espírito, ainda assim ele não vai cobrar de mim perfeição, porque eu ainda estou numa carne, num corpo limitado, preso ao tempo, à matéria, ao cronos. Eu ainda não virei, não recebi um corpo glorificado. Só que agora tem uma diferença, aos olhos do Senhor, eu sou justo. O sangue dele está sobre a minha vida. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Em Peniel tem um objetivo, sempre. O objetivo é que você alcance o propósito. Qual é o propósito? Você ter um encontro com Deus. Você não pode sair daqui sem ter esse encontro com Deus. O que vai culminar na sua salvação, o que vai culminar na sua transformação. Vai redundar em bênção para você. Você não pode sair daqui da mesma forma. Mas em Peniel, e essa parte nós não gostamos muito, em Peniel nós somos confrontados. Em Peniel, a nossa identidade caída é confrontada. Como assim, pastor, a identidade caída? Uma identidade que ainda não está alinhada com a identidade de Deus. Eu ainda não sou filho. Então eu vou ser confrontado, por quê? Porque se eu ainda não sou filho, eu sou pecador, eu sou alguém que está condenado à morte eterna, eu estou debaixo da influência de demônios, de espíritos malignos, eu não tenho como seguir na direção correta, porque eu estou cego, os meus olhos estão vedados, estão tampados, há um véu sobre mim, porque eu não tenho um espírito para me conduzir, para me guiar. Então veja, é necessário uma mudança de rota. E essa mudança de rota só acontece, volto a dizer, com você entregando a sua vida nas mãos do Salvador de Jesus. Quantos entendem? Diga amém. Mas depois que você é confrontado, o que acontece? Aconteceu com Jacó, ele foi confrontado. Sabe como foi o confronto? Quando o nome dele foi mencionado. Você é malandro. Quem você é? E ele falou, sou malandro, sou usurpador, sou enganador, eu sou essa pessoa. Veja, quem gosta de reconhecer os seus erros? Quem gosta de ter os seus erros expostos? Ninguém. Ele foi confrontado, ele reconheceu, eu sou essa pessoa. Mas aí, quando ele foi confrontado, ao mesmo tempo, ele reconheceu e ele se arrependeu. E aí quando ele se arrependeu, qual foi o resultado do arrependimento? Agora ele se torna alguém que pode ser abençoado. E é o que aconteceu com Jacó. Ele foi confrontado, ele se arrependeu após o confronto. Preste atenção, quando você ouve, eu sou pecador, que você é pecador, que você não nasceu de novo, que você precisa do Salvador, não é para você ficar chateado, com raiva, não vai resolver nada, vai continuar do mesmo jeito. E não fica achando que é o pastor, que é a igreja, nada disso. É o Senhor que está dizendo, você precisa nascer de novo. Você precisa
Deixar eu transformar a sua vida. Você precisa deixar de ser velha criatura e se tornar nova criatura. Deixar eu fazer tudo novo na sua vida, e as coisas velhas ficarem para trás, o pecado ser abandonado, e você ser guiado pelo meu Santo Espírito. Eu sei que às vezes tem pessoas que ficam chateadas, mas o que vai resolver? É a mesma coisa, a conta chega lá na sua casa, conta de luz, você olha, puxa vida, esse mês, temos que diminuir no ar-condicionado, quem tem ar, temos que diminuir no ventilador, menino, para de ficar abrindo e fechando a geladeira, não tem tudo isso? A luz, saiu do quarto, apaga a luz, que a conta, aí você olha para aquela conta da Energisa, você fala assim, que coisa boa, que maravilha, que delícia. Alguém faz isso? Você fica bravo, você fala, mas... ainda mais quando ela vem além daquilo que é o normal, que você está acostumado. Você fica bravo. Mas veja, se você não pagar essa conta, adianta você esbravejar? O que vai acontecer? Vai vir uns cara com a roupinha da Energisa, num carrinho com umas escadonas, só vai lá e desliga, de repente você está no escuro, no calor, e aí você fala, mas eu fiquei bravo com a conta, não resolveu. É a mesma coisa, você ficar bravo quando você ouve que você precisa nascer de novo, você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma decisão, a decisão de receber o Salvador. Ficar bravo não vai mudar o seu estado, vai continuar como pecador, vai continuar no mesmo caminho, e Deus não vai poder fazer nada na sua vida. Então não tome isso como alguém julgando, porque eu nem sei, eu estou me dirigindo a todos, e dentre esses todos tem salvos e não salvos, pessoas que já tomaram a decisão por Cristo e outras que não. Cabe agora a mim, se eu não tomei essa decisão, eu preciso tomar essa decisão, porque ficar bravo, achar ruim que o pastor está falando, como aconteceu com Jacó, ele foi confrontado, foi chamado de mau caráter, de usurpador, mas ele pegou, sabe o que ele fez? Ele foi pelo caminho bom. Deixa eu pagar logo essa conta aqui, que aí já não tem perigo de cortar a luz, deixa eu já resolver e aceitar esse Salvador, e a minha vida vai ser uma bênção daqui para frente, e eu nunca mais vou me preocupar mais com isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. E eu quero encerrar falando do outro homem, Pilatos. Jacó, você viu, foi o que tomou a boa decisão, o que fez a melhor escolha. Qual foi a escolha de Jacó? Escolheu por Deus. Depois leia, não fique com as minhas palavras simplesmente, é porque é muito grande, não tem como eu te contar tudo, mas a partir de agora Jacó vai viver uma vida abençoada, porque não tem mais nada impedindo. A única coisa que impedia Jacó de ser abençoado era o fato de ele não ter tido um encontro com Deus. Agora ele teve, agora a vida dele foi mudada, o caráter dele foi transformado, agora ele pode ser abençoado porque ele recebeu a Deus, amém? Mas nós temos aqui esse segundo homem, agora no Novo Testamento, envolvido agora com a pessoa direta de Jesus. No Velho Testamento foi uma teofania, foi Cristo, foi Deus manifesto em um anjo, na pessoa de um anjo, mas agora aqui é o próprio Cristo. Preste atenção, um homem teve uma visitação através de um anjo, uma teofania, e ele se converteu e teve a vida transformada. O outro esteve diante do próprio Cristo encarnado e tomou a pior decisão, fez a pior escolha. Mas preste atenção, muitos de nós, e muitos que estão aqui, podem fazer a mesma coisa que Pilatos fez, tomar essa decisão. Eu vou ler rapidamente aqui para você, deixa eu ver aqui meu tempo, eu tenho aqui, o Ícaro começa às 16h50, rapidinho vou ter que falar isso aqui, preste atenção, olha o que diz, projeta para nós lá, João capítulo 19, verso 1 e 16, do verso 1 a 16, então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Aqui já é o episódio da crucificação. Jesus está perto da crucificação e vai ser crucificado, ok? Para ser morto pelos nossos pecados. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Estavam zombando de Jesus. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Preste atenção, Pilatos está vendo que Jesus não tinha nada de errado, e estava sendo ali injustiçado, estava sofrendo ali
por um crime que ele não cometeu. E aí segue o texto: saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o. Olha ele tirando a responsabilidade dele, como se fosse possível. Ele que tem que tomar a decisão. Porque eu não acho nele crime algum. Já que você não acha crime algum, então tome a decisão em favor dele. Mas ele não fez isso. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Agora ele ficou valente, você viu? Agora ele pode soltar, mas ao mesmo tempo ele fica se excusando. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. A partir deste momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Pilatos queria soltá-lo. Vocês estão acompanhando? Queria soltá-lo. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ó a pressão. Ouvindo estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era para as creve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Pela leitura, aqui eu já mostrei para você bastante coisa. Pilatos reconhecia que Jesus não tinha pecado, não havia crime nenhum nele, amém? Pilatos como autoridade. O próprio Pilatos declarou que tinha autoridade para soltar e para crucificar, ok? Pilatos tinha essa clareza de que ele não era uma pessoa comum, mas ainda assim, Pilatos no final, diante da pressão do povo, diante da pressão dos judeus, ele cedeu e mandou matar um homem inocente. Tá bom. Siri fica falando aqui. Preste atenção, eu estou caminhando para encerrar. Um dia, todos nós deveremos tomar essa decisão que Pilatos precisava tomar. Ele precisou tomar. Quero dizer para você, eu já fiz isso há mais de 20 anos atrás. Eu entreguei a minha vida para Jesus, num culto como esse, lá em Cuiabá, quando eu morava lá. Eu estou aqui há 6 anos. Mas num culto como esse, um pastor pregando, pastor Ginês, pregando, e ele fez o apelo, e eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus. A partir dali, eu tinha 14 anos de idade, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me tornei um adolescente completamente transformado. Meu pai estava ali até agora, meu tio está ali, mas pode testificar a mudança. Eu me tornei uma outra pessoa depois que eu conheci a Jesus. Alguém agora que conheceu a Deus e agora quer viver na presença desse Deus. E estou aqui até hoje, quero estar até a volta desse Salvador. E é por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho, é por isso que nós fazemos isso aqui constantemente, encontros com Deus, impacto, todos os domingos estamos aqui ministrando a palavra, estamos aqui toda semana ministrando a aula, falando da palavra de Deus, estamos nas células semana após semana, discipulado semana após semana. Por quê? Porque nós entendemos, a nossa vida agora está nas mãos do Salvador, e eu vivo agora por um propósito muito maior. E o meu objetivo agora é alcançar outras pessoas, e levar outras pessoas a ter a experiência de salvação que eu tive. Levar outras pessoas a receber o Salvador como eu recebi. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Isso não tem nada a ver comigo, não é algo que eu quero fazer por mim mesmo, mas foi o próprio Deus que colocou isso em mim, e isso me impele a viver dessa forma. Eu não consigo viver uma vida diferente dessa. Tudo que eu faço em função de alcançar vidas, para que as pessoas não fiquem no escuro, para que as pessoas não morram e vão para o inferno. E eu não estou sozinho nessa. Você vai ver toda essa turma aí com essas camisetinhas preta, escrita encontro, esses de camiseta branca, esses irmãos de colete, e muitos outros que não estão aqui. Nós vivemos assim.
Esses irmãos estão pagando para estar aqui servindo, para estar aqui limpando, para estar aqui cuidando de você, para estar servindo ali daqui a pouco um coffee break maravilhoso. Por quê? Porque todos receberam esse Salvador e eles entenderam, não existe, não faz sentido a vida se não for para viver em função desse Salvador maravilhoso, desse Deus tão bom. E vai ver se alguém aqui fica triste, chateado, vai ver a vida desses irmãos que seguem a vida deles, empresários, sabe, estudantes, concursados, público, tantos outros administradores, contadores, advogados, tem gente de todo tipo aqui, agrônomo, fazendeiro, todos eles entenderam, a minha vida é de Jesus, eu estou aqui para viver em função de Jesus, e todo esse trabalho é secundário. Vou advogar, mas vou advogar com meu coração voltado para o reino, para salvar pessoas. Sou contador, mas sou um contador para continuar brilhando a luz de Jesus. Sou enfermeiro, tem enfermeiros para abençoar, eu estou lá cuidando, colocando esparadrapo, tirando sangue e fazendo o que tem que fazer, mas para ministrar a vida de Deus, para salvar outras pessoas. Tudo que eu faço nessa vida é secundário. A parte mais importante é a minha vida estar na presença de Deus e brilhar a luz de Cristo nessa terra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pilatos estava diante do Salvador, deixou o Salvador passar e não se entregou a ele. O Senhor fez várias declarações para Pilatos, aonde Pilatos mesmo percebeu, a própria esposa de Pilatos reconhecia que Jesus era alguém diferente, ela teve um sonho com ele e falou para Pilatos: meu bem, não te envolvas com esse justo, porque muito sofri por ele nessa noite em sonho. Ela reconhecia que Jesus era justo, e quando fala de justo, todos pecaram, significa que ele era Deus, significa que ele não era um homem comum. Ela alertou Pilatos, Pilatos sabia, só que Pilatos cedeu à pressão. Pilatos preferiu ouvir o que os homens dizem. Olha o que o Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pilatos foi esse cara morno. O Senhor está dizendo, se você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Sabe que é o morno? É aquele assim, quer ficar bem com todo mundo. E ele nega o Salvador para ficar bem com as pessoas. Diante dos crentes, ele é crente. Diante dos descrentes, ele é descrente. Não parece os políticos? Período político, agora, o cara vira crente para ganhar os crentes. E assim acontece. Então, veja, Pilatos é político, é autoridade, ele está preocupado com isso. Não, então minha cabeça vai rolar. César vai cortar minha cabeça se eu não crucificar esse Jesus, porque a maioria do povo está clamando, crucifica-o! Mas no interior dele ele sabia, ele é o justo, esse é um homem diferente. A religião de Pôncio Pilatos era uma religião que cria em filhos de deuses, era romano. Ele acreditava, ele sabia que Jesus era alguém diferente, mas ainda assim ele preferiu ceder à pressão. Ele tinha conhecimento de Jesus. Jesus fez a confissão diante dele, falou: meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Jesus falou isso diante dele. Mas ainda assim não resolveu. Foi alertado pela esposa, não resolveu. Pilatos quis ainda soltar Jesus, mas ele não teve coragem, a pressão foi grande demais. Preste atenção, você vai ser pressionado de todos os lados para não entregar sua vida nas mãos de Jesus, para não servir a Jesus. Vão chamar você de bobo, vão falar para você que você vai para a igreja para ficar sustentando pastor, que fica roubando, batendo carteira de velhinha, que você está isso e aquilo outro, que você é bobo, que você é bocó.
É isso que o mundo prega, é isso que o mundo dissemina. Olha, entra nas redes sociais e vai ver o que estão falando das igrejas. Estão sentando o rei, chegando o chinelo nas igrejas, falando mal de pastores e líderes, porque um vai lá e faz lambança, todo mundo é condenado. Porque uma igreja faz palhaçada, todas as igrejas se tornam uma igreja que fica fazendo palhaçada. Quando na verdade é uma ou outra que fica com atitudes assim, a maioria está ali sim, pregando o evangelho, querendo alcançar os perdidos, querendo trazer salvação às pessoas, querendo levar as pessoas a ter uma intimidade com Deus e ter a vida delas transformada, e deixarem de ser capachos do diabo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Pilatos se omitiu, ao invés de decidir por Jesus. Pilatos, meu irmão, irmãos, rejeitou a Jesus por causa da multidão, porque era mais conveniente. Tem gente aqui hoje que é líder, que sofreu isso, mas entendeu. Foi rejeitado, sofreu pressão da família, pressão dos amigos, mas pergunta se arrepende de ter tomado a decisão por Jesus. Foi rejeitado pela família, mas foi acolhido por Deus e a família de Deus. Não está sozinho. Você vai ter que contrariar muitas pessoas, por quê? Porque o mundo é inimigo de Deus, aqueles que não querem Deus vão te atacar. Eu encerro dizendo para você, meu tempo já acabou. Pilatos se enganou achando que lavando as mãos ele seria tido por inocente diante de Deus. Quero te dizer, lavar as mãos não vai tornar ninguém inocente diante de Deus. Um dia todos vão comparecer diante de Deus. Os santos, os salvos vão comparecer diante do tribunal de Cristo para recompensa, mas aqueles que não receberam a Deus vão comparecer diante de Deus lá no grande trono branco, mas já não é mais para salvação e remissão, é só para a sentença de lançar cada uma dessas pessoas no lago de fogo e enxofre para viverem a morte eterna. Porque o tempo de reconhecer o Salvador é hoje em vida. Depois que morreu não tem mais o que fazer. Não fique pensando que depois da morte é possível conhecer o Salvador. Não, a salvação ela tem que se dar em vida hoje, enquanto você tem o poder de decidir, de escolher. Ele se omitiu e disse, fique o caso convosco, tentou passar para outros a decisão. Acredite, seu pai, sua mãe, seus familiares, seus amigos, não vão poder te livrar no último dia. Não vão poder também te salvar, não vão poder te abençoar. Um dia eles faltarão, mas Deus nunca faltará. E esse Deus é um Deus amoroso, e é um Deus que quer te livrar das garras do diabo. Ele não é esse Deus que muitos têm mostrado, um Deus tirano, um Deus que fica ali, sabe, cerceando você de viver uma vida abençoada, prazerosa. Não, não, Ele é um Deus que quer te abençoar e quer te ver feliz. Amém, irmãos? Quero dizer para você, encerrando, a maior e a mais importante decisão que você pode fazer na sua vida é entregando a sua vida nas mãos do Salvador e reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador. Amém? Essa é a mais importante decisão que você pode tomar. Eu digo para você, alguém pode estar pensando, pastor, não acredito em nada disso. Nada disso eu acredito. Ok, se tudo o que eu estou te falando for um engano, eu vou ter o mesmo que você vai ter. Sim ou não? Mas, se tudo isso que eu estou te falando for verdade, e é verdade, eu estarei a salvo, e você condenado à morte eterna. Tudo isso eu estou falando não é para você ficar com medo, mas é para você realmente entender que o Senhor, Ele morreu para te salvar, e todos nós estamos diante dessa situação, e precisamos tomar uma decisão. Pilatos tomou a dele, Barrabás tomou a dele, eu quero ser solto. Satanás também tem a dele bem claro, quer levar cada um de vocês para o inferno. Ele não pode mais levar, eu já entreguei minha vida nas mãos de Jesus. Mas aqueles que ainda não entregaram, Ele ainda pode fazer isso. Amém.